tema de hoje é trabalhando com uma lista de dados. Vamos abrir o Xcode. Não vamos criar um projeto, vamos apenas abrir o Playground. Playground é onde você consegue testar os teus códigos. Você quer fazer um loop, quer fazer um array, quer fazer alguma coisa assim, você testa então no Playground. Marcamos iOS e um em branco. Next. Aula, lista, dados. Ele já vai trazer certinho o que eu preciso importar aqui. Vamos maximizar e vamos trabalhar aqui. Lista de dados. Uma lista de dados é uma variável onde eu consigo concatenar N registros de um tipo de dado específico. Por exemplo, var lista nome. Eu tenho o nome da minha variável, que é lista nome. Eu vou dizer que ela é do tipo string. E vou inicializar ela com vazio. Isso aqui é uma variável do tipo simples. Ela é uma variável simples. Eu só consigo atribuir um valor a ela. Por exemplo, igual a Ivo. E agora vamos dar um print na lista nome. Se eu executar, ele vai imprimir apenas Ivo. Agora, se eu disser que ela é um array de string, quando eu uso colchete, eu digo que dentro desse colchete tem o tipo do meu array. Então, no caso aqui, eu estou dizendo que é um array de string. E para eu inicializar ela como vazio, eu faço assim. Agora eu tenho uma variável chamada lista nome do tipo array e o tipo desse array é string. Então, o lista nome igual a Ivo já não funciona mais. Quando eu trabalho com uma variável do tipo lista, eu vou fazer o nome dela, ponto, append. Append, eu vou passar o quê? O nome, append, o tipo dela. Então, o tipo dessa lista é string, então eu vou passar dentro do append uma string. Então, eu faço append Ivo, append João, append Pedro, append Maria, append Ana. Eu tenho 5 nomes dentro da minha variável lista. Então, eu tenho um array de nomes. Para eu fazer a impressão de um array, eu não posso simplesmente dar um print lista. Eu tenho que ficar em um loop e fazer a impressão de todos eles. Eu gravei um outro vídeo onde eu ensino como trabalhar com o laço for e com o laço while. Vamos usar o for aqui, uma maneira bem simples. For, nome, in, lista, nome. Para cada registro da minha lista nome, ele vai percorrer todas as vezes e vai atribuir esse valor para a minha variável nome. Agora eu posso fazer print nome. Vamos executar. Fez a impressão aqui embaixo, então, vamos levantar um pouquinho essa lista aqui. Ivo, João, Pedro, Maria e Ana, de acordo com a ordem que eu inseri esses registros na minha lista. Agora vamos ver uma ordenação. Vamos usar lista nome ponto sort. Dessa maneira simples, ele vai apenas fazer uma ordenação. Vamos ver como vai sair a impressão. Como é uma string, ordenou em ordem alfabética do menor para o maior. O padrão da função sort é ordenar de maneira ascendente. Se eu precisar ordenar de maneira decrescente, eu tenho que usar by maior. Ele ordenou de maneira decrescente. Pedro, Maria, João, Ivo e Ana. Se eu precisar trabalhar com os valores dessa minha lista, por exemplo, remover uma dessas posições, eu vou fazer remove e vou dizer qual é que é a posição que eu quero. Lembrando que todo array, toda lista sempre começa sempre na posição 0. Então, nós temos 5 registros, mas o primeiro é na posição 0 e o último é na posição 4. Então, vamos dar um remove na posição 3. Eu vou estar removendo Maria. E vamos fazer a minha impressão novamente. Mas nessa vez eu vou usar uma outra forma para percorrer esse meu array, essa minha lista. For,
vou dizer que a minha variável i, ela é o quê? Ela começa no 0 e vai até onde? Vai até, percorre um a um todos os registros de lista nome.count menos 1. Por quê? Porque o count ele é a soma dos registros. Nesse caso, o count vale 5, mas a minha posição inicia no 0 e vai até a posição 4. Então, eu digo que a minha variável i, ela inicia em 0 e ela vai até lista count menos 1. Nesse exemplo, lista count tem 2, 3, 4. Porém, a gente está removendo uma posição. Vamos ver como que vai sair a impressão. E agora podemos fazer o print nome. Nesse caso, a impressão vai ser assim. Print lista nome, entre colchetes, a posição que eu quero que imprima. No caso, vai ser o i. Vamos só ver por que ele está botando como vermelhinho aqui. Acho que juntamos assim que já vai dar certo. Compilamos. Não deu certo. Pronto. É 3 pontinhos aqui, ó. Então, ele fez a impressão Pedro, Maria, João e Ana. A gente removeu o índice 3. A gente removeu Pedro. Ops. A gente removeu o índice 3 após a ordenação. Então, vamos ver. A gente removeu 0, 1, 2 e 3. A gente retirou o Ivo. Então, o Ivo não está mais aqui. Ivo não está mais entre nós. Agora, vamos inserir um registro na posição 3. Insert new element at. Ó. Então, o elemento é o quê? É o tipo da minha lista. Nesse caso, é um string. Então, eu vou passar Ivo Júnior. E vou inserir de volta na posição 3. Vamos executar. Vamos imprimir uma linha em branco aqui, só para a gente perceber a mudança entre um loop de impressão e outro. Primeira posição, segunda posição. Eu eliminei um registro e eu inseri outro. Agora, se eu quiser inserir um novo registro sem saber a posição, eu simplesmente faço o quê? Lista nome.append. Eu vou estar inserindo um novo registro depois do último, Vitor. Como eu fiz o insert depois de ter feito a ordenação, ele vai estar fazendo o quê? Ele insere Vitor depois do último registro da minha lista, já feito a ordenação. Então, vamos fazer a ordenação novamente. E vamos fazer a impressão. Agora, ele ordenou com todos os registros que existem na minha lista. Vitor, Pedro, Maria, João, Ivo Júnior e Ana. Agora, se eu precisar misturar todos esses registros dessa lista, eu vou usar o comando shuffle. E eu não vou passar nenhum parâmetro para ele, vou deixar em branco. E vou executar. Ana, Pedro, Vitor, Maria, João, Ivo Júnior. Vamos misturar novamente e vamos fazer uma nova impressão. Ana, Pedro, Maria, Vitor, Ivo Júnior. Ele misturou Ivo, Vitor, Maria. Notem que ele misturou os registros, ele bagunçou, ele reposicionou todos os registros da minha lista. Agora vamos trabalhar com uma lista que é uma classe. Então vamos dizer que nós temos uma classe aluno. A classe aluno tem 2 parâmetros, que é nome do tipo string e é o campo idade do aluno, que é do tipo int. E vamos criar a função de inicialização da nossa classe aluno, que é o comando init. O init ele é um comando reservado de todas as classes, onde que ele faz a inicialização da nossa classe. Toda vez que eu der um new aluno, toda vez que eu inicializar, que eu usar o objeto classe, ele vai entrar nesse procedimento init. Quando eu vou criar um novo objeto aluno, eu quero passar o parâmetro nome, que é um string, e o parâmetro idade, que é um int. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o self, que é o quê? Quando eu uso self, eu estou dizendo que eu quero pegar o que está declarado nessa minha classe, self nome igual a nome.
self, idade, igual a ida. Agora, a nossa lista nome não é mais lista nome, ela vai ser lista alunos. O tipo dela não vai ser mais uma lista de string, vai ser uma lista de aluno. Inicializamos ela com vazio. O nosso lista append já não funciona mais, porque eu estou passando uma string. Eu tenho que passar um objeto aluno. Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu crio uma variável aluno e coloco um aluno aqui dentro, dessa forma. Já tenho que passar os parâmetros aqui. Então, eu vou passar o parâmetro nome. Eu vou dizer que é Ivo. O parâmetro idade. Eu vou passar 13 anos. Eu não posso botar o mesmo nome da minha var, porque eu já tenho uma classe com esse nome. Então, eu vou botar aluno. Agora ele vai deixar. E agora eu vou pegar a minha lista alunos, append, e vou passar o meu objeto aluno. Podemos apagar essa parte aqui. O lista nome não existe, lista alunos.sort. E vamos comentar aqui essa parte aqui embaixo que a gente não vai usar por enquanto. Vamos apagar essa parte aqui embaixo para não ficar incomodando aí. Aqui dentro da nossa classe, nós vamos colocar, em vez de uma let, que é uma constante, vamos colocar var. Eu acabei declarando ela de maneira errada. Aqui dentro no meu loop, em vez de ser nome, eu vou colocar aluno, e eu vou dar um print aluno.nome. Ok? Vamos só comentar essa ordenação e vamos só ficar em um loop aqui, onde eu estou atribuindo para a variável aluno cada registro da lista alunos. E eu vou estar imprimindo print.aluno.nome. Vamos executar. Ele fez a impressão de Ivo. Agora vamos colocar assim. Vamos imprimir o nome. Ivo tem. Vamos imprimir aluno.idade. Anos. Vamos executar. Ivo tem 13 anos. Todo método, toda função que eu declaro, se eu colocar o underline na frente do nome, na frente do parâmetro dessa minha classe e dar um espaço, quando eu chamo ela, eu não preciso estar passando o nome dela. Por exemplo, assim, antes eu tinha que passar nome, que era o quê? Que era o nome do meu parâmetro dessa minha função init. Como eu coloquei o underline na frente, eu não preciso estar passando ele. Então, eu posso tirar fora aqui, ó. Dessa forma. Ida, como eu não tenho ele está exigindo que eu preencha ele, que eu informe ele quando eu chamo esse método. Vamos executar. Ele tornou a mesma coisa. Agora, vamos colocar a mesma coisa, o parâmetro underline na frente do nome ida. E eu não vou passar mais ida. Vamos executar. Ele tornou a mesma coisa. Agora, ao invés de eu criar uma variável aluno, eu vou simplesmente chamar o meu append e eu já vou dizer que o meu append eu vou mandar o quê? Aluno Ivo com 13 anos. E já vou criar mais alguns registros aqui. Vamos botar 14, 12, 15, 16, 18 e mais um com 13. Maria, Pedro, Antônio, João, Lucas, André. Então, a gente tem uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos. Vamos fazer a impressão de todos eles. Vamos executar. Ele fez a impressão. Ivo tem 13 anos, André tem 14, todos os meus 7 alunos. Agora vamos fazer a ordenação. Lista alunos, ponto, vamos simplesmente dar um sort. Vamos ver o que vai acontecer. Ele deu um erro. Por quê? Porque eu não tenho um fator de comparação. Nesse caso, como eu tenho uma classe dentro da minha lista, eu tenho mais que um parâmetro,
não é apenas um string, não é apenas um inteiro, by, ele já vai me mostrar. Eu tenho que passar 2 parâmetros de referência do meu objeto aluno. Então, eu vou colocar by, e daí eu vou dizer que, aí eu passo entre colchetes o fator de comparação, que vai ser o objeto 0, eu vou comparar, eu vou fazer a ordenação por nome, objeto 1, que é o próximo. Aqui é como se fosse o objeto atual e o próximo, idade. E vamos executar. Eu vou fazer, idade não, é nome. Eu vou fazer a ordenação por nome. Fez a minha impressão de maneira decrescente por nome. Se eu quisesse de maneira ascendente, eu colocaria o símbolo de menor. Ele fez a ordenação por nome. Agora, se eu quisesse usar a ordenação por idade, eu iria colocar apenas a idade, da menor para a maior. E agora, ao contrário, a idade da maior para a menor. 18 e 16. Quando eu preciso fazer a ordenação de mais de um campo, eu tenho que criar alguns atributos a mais, algumas variáveis a mais aqui. Vamos começar com type alias. Sort descriptor. Ele é um objeto que vai ser igual a um objeto e retorna um bool. Por que isso? Porque o tipo do meu registro que recebe em sort, ele é um sort que recebe um objeto igual a 2 objetos e retorna um boolean, verdadeiro ou falso. No caso aqui a gente está passando idade maior que idade, que é o fator de comparação do parâmetro 0 com o parâmetro 1. Só o meu value aqui é maiúsculo, dessa forma. Agora a gente pode criar uma constante sort idade. Ela é do tipo sort descriptor, que vai passar o aluno, e vai ser igual aos 2 parâmetros, que é idade parâmetro 0 e idade parâmetro 1. Só com esse exemplo, eu poderia estar fazendo sort idade e passando aqui. Sendo que esse parâmetro 0, idade, maior com o parâmetro 1, idade, ele é do tipo sort descriptor. Ele é dessa mesma classe. Então, eu posso estar fazendo dessa forma. Se eu executar, eu vou ter o mesmo resultado que eu já estava tendo antes. 18 e 16. Se eu quiser ordenar pela menor idade, eu coloco menor aqui e executo. Agora, para eu continuar e conseguir obter a ordenação de 2 campos, eu preciso criar mais algumas funções. Vamos criar primeiro um operador de concatenação, onde vamos dizer infix, palavra reservada, infix operator, e aqui vamos dizer que o nosso operator vai ser dessa forma. 2 pontos, logical disjunctum predicate. E agora vamos criar uma função func com esse mesmo nome, parâmetros, e essa função tem como parâmetro lhs @escape. Aqui dentro retorno bool, vírgula, lhs, mesma coisa, mas daí aqui vai ser mesma coisa, retorna bool. Aqui faltou uma parênteses, porque tudo isso aqui vai retornar um bool. Na verdade, tudo isso aqui vai retornar um conjunto de A, que depois vai me retornar um bool. É uma função um tanto quanto complexa, mas ela basicamente recebe um conjunto de parâmetros e devolve um outro parâmetro concatenado, sempre respeitando a ordem de receber 2 fatores de comparação e retornando um bool, que é o que eu preciso receber e passar dentro do sort. Deixa eu só conferir se está certo aqui. Fator de comparação, abriu aqui, eu coloquei acho que uma parênteses a mais aqui,
E aqui também eu fechei uma a mais. Acho que agora está certo. E aqui vamos dar um return x,y in if LHS xy return true. Aqui sobrou uma, não precisa isso aqui, não precisa isso aqui. Aqui onde é que está fechando, abrindo, ok. Agora aqui vamos inverter, yx return false. E aqui vamos usar o LHS xy return true. Se não for nenhuma dessas, vai retornar false. Agora vamos criar o nosso outro sort description, que é do nome. Aluno, aluno, em vez de usar o nome, o idade, eu vou usar o nome, parâmetro 1, parâmetro 2, nome. E vamos agora fazer a concatenação do sort idade com o sort nome, usando let ordenação igual sort idade. Usamos o nosso operador que a gente criou. E concatenamos com sort nome. E agora podemos dar um lista aluno.sort e vamos passar ordenação. Ele vai fazer primeiro a ordenação por idade e depois por nome. Todas elas ascendente. Então, Lucas, Ivo, primeiro por idade, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 18. Agora vamos inverter, vamos botar idade descendente, do maior para o menor. Executamos. Ele apareceu 18, 16, 15, 14, 13, 13, 12. Certo? Agora vamos colocar primeiro a ordenação por nome e depois por idade. O nome está ascendente, então ele vai começar por Ana, por A, B, C. Vai começar por André, nem tenho Ana, André, Antônio, Anotônio, né? Botei errado o nome. Antônio, vamos colocar aqui. Então, ele vai fazer a ordenação primeiro por nome ascendente, depois por idade descendente. Nome, idade. Se eu tiver 2 Pedro, mas um tiver 18 anos e o outro tiver 13, ele vai imprimir primeiro, ele deve imprimir primeiro o Pedro com 13, depois o Pedro com 18. Não, tá certo, ele imprimiu porque está descendente a idade. Se eu botar ascendente, ele deve imprimir, agora sim, ele vai imprimir primeiro o Pedro de 13 e depois o de 18, ok? Então, pessoal, a aula de hoje a gente viu o quê? Como a gente trabalha com um tipo lista. É um pouco complexo, eu acabei me estendendo um pouco e expliquei essa parte dos tipos. Ele é bem pouco usado, tá? Mas só para vocês terem uma noção do que é possível fazer. Mas o básico da lista, ele é assim, tá? E lógico, o que eu implementei aqui, ele tem várias outras formas para estar fazendo isso. Mas eu costumo, o que eu estou mostrando aqui é um jeito mais simples e mais fácil. Espero que vocês tenham gostado, espero que pude contribuir com alguma coisa, que nós vamos, nas próximas aulas que eu vou estar fazendo, nós vamos estar usando a parte de lista. Ela é bastante utilizada, tá? Essa forma de ordenação direto na mão, assim, não uso tanto, mas em alguns casos é preciso usar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha e comenta lá embaixo do vídeo qualquer dúvida. Se inscreva no meu canal para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Valeu, até mais.